Quero convidá-los a se colocar de pé, irmãos. Vamos abrir novamente no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler todo este capítulo. Os irmãos acompanhem a leitura. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres, e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tendo a multidão com as autoridades, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber
o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Os irmãos podem sentar. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor para que ilumine a sua palavra aos nossos olhos e nos ensine e nos instrua. Vamos orar. Senhor Deus, Deus Criador dos céus, Criador da terra, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus gracioso, glorioso, grandioso, galardoador de todos que o temem. Te louvamos, porque na tua infinita sabedoria, olhando, Senhor meu Deus, nossas mais profundas necessidades, providenciastes a preservação da tua palavra, da tua revelação, para que hoje, com alegria, com temor e tremor, possamos abri-la e buscar de ti o ensino, a instrução para nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso caminhar. Obrigado, Senhor. Sabemos que o teu Santo Espírito que a inspirou é o mesmo que a ilumina. Por isso nós pedimos que possamos aprender dessa porção tão preciosa que acabamos de ler. E que seja assim sobre a face da terra. Que onde quer que a tua palavra esteja sendo aberta e lida, ó Senhor, que teu Espírito desça. Use, Senhor meu Deus, de toda a graça para abrir corações, para instruir mentes. E nós choramos que o fim maior de tudo isso possa ser alcançado. Que joelhos se dobrem e línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a tua glória, Senhor. Este é o propósito, esta é a finalidade, esta é a nossa oração que fazemos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, sabemos que
A palavra de Deus tem princípios, orientações, ensinos para todas as ocasiões e necessidades da nossa vida. Não há uma realidade dessa existência que possamos viver que não tenhamos na palavra do Senhor o ensino, a instrução. Não importa que circunstância seja, não importa que situação vivamos ou de que forma esteja o mundo ao nosso redor. Nós temos na palavra do Senhor a luz, a lâmpada para o nosso caminho, para o nosso pisar. Mas se há algo que certamente nós devemos procurar na palavra do Senhor, é como cumprir a sua vontade, como realizá-la. Especialmente, como proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já que essa é a função, portanto, para o qual fomos salvos, para ser sal e para ser luz. Nós sabemos disso. A Bíblia nos ensina que não existe nada que glorifique mais a Deus do que o seu Filho ser glorificado. Essa é a função do Evangelho, para que mais joelhos se dobrem, para que mais línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. E se fazermos isso, ao pregarmos o Evangelho, estamos exatamente alcançando a maior glória que se pode dar a Deus, anunciar o seu Filho bendito e a sua salvação gloriosa. No texto que lemos, capítulo 17, é um texto que dificilmente você pode, somente uma oportunidade assim, isolá-lo. Nós estamos diante de um livro muito especial na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Nós estamos aqui diante de uma narração inspirada dos primeiros momentos da Igreja do Senhor Jesus. Estamos diante, portanto, aqui de uma narrativa precisa, preciosa, feita, portanto, por alguém que o Espírito Santo inspirou, que usou todas as suas habilidades e competência. Quando lemos a introdução do livro de Atos, nós vemos isso com toda a clareza possível. Nos diz que quando Lucas escreveu o Evangelho, evidentemente ouvindo muitas testemunhas e procurando saber coisas das quais ele não vivenciou, não foi testemunho ocular, ele nos diz agora que vai continuar a fazer isso. Continuar a narrar as coisas que Jesus Cristo continuou a fazer. Primeiro ele narrou as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Mas agora ele vai continuar fazendo isso. Ele diz: escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E é isso que Lucas vai narrar agora. O que aconteceu depois que o Senhor Jesus, assunto aos céus, determinou que seus discípulos se esperassem em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles e os capacitasse para proclamar as verdades e para anunciar a salvação que foi conquistada na cruz por Jesus. O capítulo 17, portanto, esta porção, ela está inserida dentro também de um outro momento que é muito importante para entendermos a história da igreja primitiva. É quando o Senhor separa Paulo e Barnabé para as viagens que nós chamamos de viagens missionárias. Na verdade, o capítulo 13 de Atos nos diz: separai-me agora a Paulo e Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Era hora, portanto, depois de aproximadamente 15 anos, o apóstolo Paulo
começar uma obra da qual ele nunca, desde a sua conversão, deixou de fazer. Nós sabemos isso. Quando lemos a conversão do apóstolo Paulo, depois que ele foi batizado por Ananias, ele saiu imediatamente para as ruas para anunciar Jesus. Isso está relatado com muita precisão por Lucas, lá no capítulo 9. No capítulo 9, o versículo 20 diz, no versículo 19, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo estava fazendo isso, fez em Antioquia, durante todo esse período que esteve lá. Mas agora, de uma forma solene, Deus, portanto, aqui o convoca para uma missão que estava para além das fronteiras. Esse texto de 17, portanto, geograficamente, aponta o momento em que o Evangelho deixou a Ásia e já alcançou a Europa. O apóstolo Paulo, depois da sua primeira viagem, tentou novamente voltar pelo mesmo caminho e achava no seu coração que aquela era a vontade de Deus. Que ele deveria voltar pelas igrejas na Galácia, confirmando os irmãos, vendo como eles estavam vivendo e tudo mais. Mas nós sabemos que não foi assim. Esse era o plano de Paulo, mas o Senhor tinha um plano muito maior para ele. E depois de tanto insistir, e nos torna, portanto, aqui interessante perceber o quanto Paulo insistiu em ir para a Galácia. No capítulo 16, diz o versículo 6, que ele percorrendo a região dali do que hoje seria mais ou menos a Turquia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, e devemos interpretar não o Espírito Santo não querendo que a palavra seja pregada, mas sabendo que o roteiro e a agenda de Paulo agora deveriam ser outros, defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Lucas não nos dá aqui informações detalhadas de como isso aconteceu. Podemos imaginar, né? Era um navio que não saía, era talvez uma condição climática desfavorável, talvez a doença de alguém, mas o fato é que o Espírito de Jesus impediu que Paulo iniciasse um caminho para as regiões da Turquia, até que ele entendesse para onde o Senhor queria que ele o fosse. E diz o versículo 8, que eles desceram a Troade, talvez esperando ali um barco que pudesse sair um caminho melhor ou que as condições climáticas melhorassem. Mas à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu tenho tido o privilégio de, há quase 15 anos, trabalhar com missionários. Há quase 15 anos eu leciono história de missões para irmãos queridos a quem Deus tem chamado para ir para... Tive, ano passado, 2 irmãos da Europa Oriental, do Turquistão e do Ubequistão. Difícil até de saber onde fica. Mas esses irmãos vieram para cá, para Benevides, para se preparar para serem missionários. E todo mês eu recebo os relatórios desse irmão querido a respeito, portanto, do que ele está fazendo. E é interessante como Deus tem, portanto, aqui chamados específicos para regiões específicas ainda em nossos dias. E coloca no coração. E esses irmãos estão. Uns estão, portanto, na África, na Ásia, outros estão atravessando ali o rio Gurupi. Mas eles têm chamados, portanto, para anunciar e pregar o Evangelho. E quando nós consideramos, portanto, o que Paulo fez aqui ao concluir que aquela era a vontade de Deus, ele imediatamente foi.
E assim, atravessando para a Macedônia, chegando, portanto, nas regiões que hoje nós chamamos de Europa, o Evangelho começou a ser espalhado para outros povos, de outras línguas, outras culturas, mas com as mesmas necessidades. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Este é o profundo clamor da alma, portanto, que pela graça de Deus consegue entender as suas necessidades espirituais. Clama, como nós vimos ontem estudando o livro do pastor John MacArthur. Clama por pão, faminto, clama por água com a sede mais profunda que se possa medir e mencionar. Paulo, portanto, nessa sua segunda viagem missionária, continua a fazer aquilo que era do seu costume, anunciar o Evangelho. Nós sabemos que nem todos são chamados para ser apóstolos. Nós não queremos nos medir a partir, portanto, do ministério de Paulo. Não é correto nem adequado tentarmos fazer isso. Quando Paulo diz que nós devemos ser seus imitadores, ele não quer que nós imitemos no dom que ele tinha, porque esse dom era específico. Mas nós podemos aprender, evidentemente, algo da motivação de Paulo. O que o motivava a estar fazendo essas viagens? Primeiro, era a convicção profunda de que Deus o chamou para isso. Ele tinha plena convicção de que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Segundo, um profundo constrangimento divino. Ele era constrangido a fazer isso. Escrevendo a sua memorável carta aos Romanos, uma das mais profundas obras de literatura espiritual que o Espírito Santo nos legou, o apóstolo Paulo diz: sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a cultos como a ignorantes. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era isso que motivava Paulo. Se nós não podemos ter o seu ministério, devemos orar para ter a sua mesma motivação. Devemos clamar a Deus. Há algum tempo cantávamos isso. Era um cântico muito precioso. Orávamos para que Deus nos desse amor pelas almas perdidas. Para que Deus nos desse paixão pelas pessoas perdidas. Quando isso nos falta, quando isso nos não é colocado no coração, nós sabemos o quanto de prejuízo e de quanto nós estamos aquém da grande comissão que o Senhor nos deu a todos. Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pregar o Evangelho. Não existe nada neste mundo que possa trazer mais glória ao Deus Todo-Poderoso. Ver pessoas, ver línguas confessando Jesus como Senhor, dobrando seus joelhos, confessando que Cristo é Senhor, não existe nada mais precioso diante de Deus. Não há maior alegria no céu do que essa. É assim que aprendemos, é assim que a palavra nos diz. Bem, eu queria fazer algumas considerações sobre esse texto. Tenho em diversas e espaçadas ocasiões estudado e refletido sobre isso, sobre essa porção. Primeiro porque ela é preciosa, porque ela sintetiza essa síntese já preciosa que é o livro de Atos. Aqui encontramos um homem vocacionado, chegando, portanto, em regiões mais distantes, falando para as pessoas das mais diferentes condições, situações, nas mais amenas e as mais complicadas, resistências e oposições. Como vimos no capítulo 17, diz que depois que Paulo teve aquela experiência em Filipo, em que ele acabou sendo preso, açoitado, o versículo 40 do capítulo 16 nos diz que, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, uma convertida ali em Filipe, e vendo os irmãos os confortavam, então partiram. Partiram de Filipe, passaram por Anfípolis, passaram por Apolônia, as distâncias aqui eram pequenas, daqui para talvez Santa Isabel, mais ou menos,
né? E chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Primeiro aos judeus. Essa era a ordem do Senhor. Primeiro aos judeus, depois aos gregos. E o que Paulo fez ali era basicamente o que ele fazia sempre. Tá? No capítulo 13, no versículo 14 e 15, Lucas nos dá mais detalhes de como Paulo fazia isso. Nos diz que eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Paulo chegava, sentava-se na sinagoga. Tá? Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Era comum nas sinagogas se abrir, portanto, oportunidade para que alguém pudesse falar, e Paulo aproveitava todas elas. E o que Paulo fazia ali, quando ele tomava a palavra? Bem, ele ia, portanto, para o único trabalho para o qual Deus o vocacionou, e anunciar Jesus. Da melhor maneira possível, usando todos os seus instrumentos. O versículo 2 do capítulo 17 diz que ele arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse. Teologicamente, o apóstolo Paulo está tratando da questão central que separa os judeus, que fez com que os judeus vissem Cristo como uma pedra de tropeço, o Messias sofredor. O Messias viria para sofrer. Essa era a grande questão. Os judeus continuam até hoje, os ortodoxos, evidentemente, esperando a vinda do Messias. Essa esperança messiânica não terminou. Os judeus piedosos, ortodoxos, continuam esperando a vinda do Messias. Essa foi a grande pedra de tropeço. Quem é Jesus? A que Jesus eles estavam esperando? Portanto, era necessário que eles fossem convencidos. E os fatos históricos não eram suficientes. As evidências não eram suficientes. As testemunhas não eram suficientes. Só havia um instrumento que poderia promover, portanto, essa convicção no coração daqueles judeus: as Escrituras. E era isso que o apóstolo Paulo fazia. Essa é a grande lição, portanto, e o grande ensino. Nós não temos outra coisa a dizer aos homens perdidos, a não ser as Escrituras. Não é a nossa argumentação, não é a nossa capacidade, portanto, de concatenar as ideias, não é a nossa habilidade com oratória. Pregue a palavra, anuncie a palavra. Assim diz as Escrituras, assim diz o Senhor. E era exata e precisamente isso que o apóstolo Paulo fazia. Nada pode nos convencer, nada pode convencer um homem natural. A arma, a espada do Espírito é a palavra de Deus, as Escrituras. É aquilo que foi revelado, registrado, escrito, que ao ser lido, o Espírito Santo abre os corações, abre o olhar do entendimento para que eles possam perceber. O apóstolo Paulo não chegava aqui com toda a sua habilidade, capacidade, bagagem intelectual. Ele não fazia isso. Ele colocou dentro do seu coração exatamente esta atitude: decidir não saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Nós sabemos que era uma disciplina intelectual, mental do apóstolo Paulo impressionante. Ele poderia chegar com esses judeus e usar toda a sua habilidade. Paulo era muito habilidoso. Nós encontramos ele aqui abrindo as Escrituras, mas no final dessa porção nós encontramos ele usando os filósofos gregos, como Arato, do século IV, como Epimênides, do século VI, e dizendo: está vendo? Quando o seu poeta disse, por ele nós nos movemos e existimos, era um lampejo da verdade que Deus lhe deu. Quando os seus poetas dizem dele somos geração, sim, nós somos geração de Deus e não de Zeus. O apóstolo Paulo conhecia muito bem toda a filosofia grega. Conhecia muito bem toda a literatura produzida talvez por uma das culturas mais ricas que a humanidade já conheceu.
Ele tinha dons e habilidades intelectuais e mentais impressionantes. Era um homem romano, um cidadão romano, era um homem grego, de cultura grega, era um judeu da seita que tinha um conhecimento talvez mais profundo, mais arraigado dos fariseus. Não faltava ao apóstolo Paulo, portanto, dotes e habilidades. Mas ele não queria, portanto, fazer outra coisa senão arrazoar, expor e demonstrar que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, ele é o Messias, Jesus que eu vos anuncio. Essa pedra de tropeço fez com que o judaísmo permanecesse até hoje esperando o Messias, era a grande luta de Paulo. E como Paulo chorava pelos seus patrícios. Como ele dizia, poxa, eles receberam, deles veio as promessas, deles veio o Salvador. Mas eles continuam cegos, porque não sabem, não conseguem ver que Jesus era o Messias sofredor, que deveria subir a cruz, que deveria padecer. Convencer os judeus disso não era possível, a não ser que a palavra de Deus fosse exposta e o Espírito Santo abrisse os olhos daqueles homens. Mas nos diz o texto que alguns foram persuadidos. Persuasão é uma palavra muito interessante aqui. Quando o apóstolo diz que eles foram persuadidos, o apóstolo está dizendo exatamente isso, que eles foram vencidos nas suas resistências mentais. Que toda luta intelectual, mental, todo não que eles estavam colocando diante daquela mensagem foi quebrado. E que eles, portanto, capitularam. Toda resistência da mente carnal caída, influenciada por Satanás, foi destruída pelo poder das Escrituras. A palavra que dá vida, que desnuda os bosques, que dá cria as costas, a palavra de Deus. E somente assim, somente depois de uma profunda, espiritual e intensa luta, é que aqueles homens foram convencidos. Mas depois que eles foram convencidos, aí pronto. Nós sabemos como acontece. O apóstolo Paulo também nos ensina isso em Romanos. Que o ser humano, inculcando-se por sábio, se torna louco. Colocando na sua mente as suas convicções, o seu pensamento, o seu desejo, o seu humanismo, o seu individualismo, o seu egoísmo, ele se torna louco. E só a palavra de Deus pode lhe trazer sanidade e sobriedade mental. Mas essa é, portanto, aqui a ação do apóstolo Paulo que nós não podemos perder de vista. Nós precisamos entender que não importa a que pessoa nós estejamos anunciando o Evangelho. O único conteúdo que deve ter nesse anúncio é Jesus e este crucificado segundo as Escrituras. É a palavra de Deus. É somente ela que pode produzir essa vida. Não importa os alvos, não é? Nós encontramos que Deus, o apóstolo Paulo diz que Deus não levou em conta os tempos dessa ignorância, dessa resistência humana, dessa luta intelectual. Deus não leva em conta esses tempos, mas anuncia a todos os homens em toda parte que se arrependam. Essa é a grande nova, é a boa notícia. A todos os homens em toda parte que se arrependam. Esse é o alvo, todos. Todos, porque diante de Deus não há um sequer que faça o bem. Todos estão perdidos. Todos estão, portanto, destituídos da glória de Deus. Mas diante de Deus, diante dos homens, não há um homem sequer que seja imundo suficiente para que não possa ser objeto da pregação do Evangelho. Nós sabemos o quanto o Espírito Santo precisou insistir com Pedro isso. Foram 3 vezes a visão. E o quanto Pedro relutou em obedecê-la. Não foi com Paulo imediatamente, não. Ele relutou, mas eu ir na casa de Cornélio, aquele pagão, não. E levou várias testemunhas.
E quando ele voltou, ainda teve problemas, teve que se justificar diante do presbitério. Porque ele foi, porque ele estava lá. E o Senhor mostrou que as nossas concepções, a nossa percepção, o nosso olhar sobre os homens é um olhar de homem, não é o olhar de Deus. Para Deus não faz acepção de pessoas. Deus é o Deus de gregos e bárbaros, de cultos e ignorantes, de depravados e de moralmente bons. Para Deus não há diferença entre eles. Todos eles deveriam estar gritando no profundo da sua alma: ajuda-nos. E todos deveríamos estar prontos a lhe levar o Evangelho de Deus e anunciar que Jesus é o Cristo. Nós temos sempre que olhar para isso, porque, humanamente falando, nós continuamos sendo levados pela nossa natureza. E o julgamento que Deus faz dos homens não pode ser nosso julgamento. Deus somente pode fazê-lo. Nós encontramos, portanto, esses grupos. Os judeus, que Paulo sentava, abria a lei, os salmos e os profetas e mostrava em cada lugar onde estava a verdade que eles não conseguiam ver. Em alguns lugares, Paulo tinha, evidentemente, a graça de ver o Espírito agir, alguns eram persuadidos. Em alguns lugares, Paulo tinha uma bênção enorme, como foi os irmãos em Bereia, que nós encontramos a partir do versículo 10 do capítulo 17. O capítulo 10 diz que os de Bereia eram de melhor estirpe que os de Tessalônica, estirpe espiritual. Eram homens nobres, espiritualmente falando. Eram judeus nobres. Esses de Bereia, quando Paulo começou a abrir e a expor e a demonstrar, nos diz que eles hospedaram a palavra com uma sede, com uma avidez, como querendo dizer, era isso que nós precisávamos ouvir. Era isso que queríamos ouvir, era isso que não entendíamos. Esta verdade que estava faltando. A avidez com que os irmãos de Bereia receberam a palavra, ele nos diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias. Eles colocavam as Escrituras diante de uma avaliação, de um julgamento, e chegavam a uma conclusão final a isso. Eles olhavam, portanto, o apóstolo Paulo abrindo lá e mostrando que Deus ia levantar um profeta maior do que Moisés, e ele chegava: é verdade, esse profeta é Jesus. O apóstolo Paulo explicava, portanto, que o descendente da mulher teria que vir para pisar a cabeça da serpente, e eles diziam: é verdade, é Jesus. Este é o sentido que Lucas nos dá aqui, quando diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias. Eles julgavam, eles, portanto, usavam de toda a capacidade intelectual mental, que humanamente é possível, para que o Espírito Santo pudesse fazê-los ver o que a mente e a sua razão não conseguiam. Que Jesus tinha que vir, padecer e ressuscitar, conforme está as Escrituras. Bem, nós sabemos o quanto a mente humana foi corrompida pelo pecado. Sabemos que como o ser humano natural inculca-se por sábio e se torna tolo, louco, né? Mas sabemos também que as verdades bíblicas não violentam a razão humana, de forma nenhuma. As verdades expostas na palavra não são, portanto, aqui irracionais. Elas não são racionais. Elas não podem ser alcançadas pela razão. Durante 5 séculos, essa foi a grande discussão dos pais da igreja. O que fazer com a filosofia? O que fazer com o ensino da razão? Devemos jogar tudo fora, desprezar tudo? Até que Agostinho veio e disse não, né? A mente humana foi corrompida, mas a mente humana continua a estar presente num ser criado um pouco menor que os anjos. Então é possível que haja lampejos de verdade ali. E então houve essa harmonia, essa tentativa de harmonizar a fé com a razão, a filosofia com a teologia. Não foi bem sucedida. Os trâmites foram equivocados.
Esqueceu que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, como há bem pouco o pastor Américo nos expôs na carta de Coríntios. As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, não filosoficamente, não racionalmente, não ideologicamente. As coisas espirituais só podem ser entendidas quando a palavra e o Espírito atuam. Portanto, a luta do apóstolo Paulo aqui era uma luta em que ele sabia que ele era apenas um coadjuvante. Ele não era de forma nenhuma a peça principal aqui. Era a palavra e era o Espírito. Já que as verdades bíblicas não violentam a razão humana, quando o Espírito opera, o sentido e o significado das Escrituras se tornam claros, precisos, e nós passamos a olhar para isso e quase nos esquecemos dos dias em que não entendíamos isso. Quase nos esquecemos. Parece que sempre cremos nessas coisas. É algo tão forte, é algo tão profundo. A obra do Espírito Santo na nossa mente é uma coisa tão impressionante que parece que a nossa mente sempre creu nisso. Sempre creu que Jesus, né, é o Cristo, o Filho de Deus. Sempre parece que nós cremos num Deus criador de todas as coisas, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. É algo que nós não conseguimos entender e não conseguimos também nos desvencilhar depois. É isso que significa a expressão foram persuadidos. Eles foram intelectualmente aqui derrotados, mentalmente destituídos de qualquer certeza, e a sua mente agora foi completamente absorvida pela luz e pela verdade. Mas como isso vem? A palavra, quando ela é aberta, quando ela é exposta, isso está na vida dessas pessoas. Nos diz também, o apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade que não havia uma sinagoga e havia uma regra entre os judeus, deveria existir um determinado número de judeus para que uma sinagoga fosse aberta. Em Filipos, por exemplo, não havia uma sinagoga. Quando os judeus não tinham uma sinagoga, eles procuravam um lugar específico de oração, que o apóstolo Paulo e Lucas registram como a procura de um lugar de oração. E foi assim que eles foram. Quando chegaram em Filipos, procuraram uma sinagoga, não havia, e eles foram atrás, portanto, de um lugar de oração. E lá encontraram judeus, gregos tementes, mulheres piedosas estavam lá. E foi lá que eles encontraram Lídia, tá? E nos diz o capítulo 16 que no sábado 16:13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Os irmãos ainda têm, evidentemente, acabamos de ler o texto, né, da conversão de Cornélio. Veja como o sermão de Pedro ele é interrompido. E Lucas faz questão de registrar isso, para mostrar que o Espírito interrompeu. Nos diz o capítulo 10, que lemos há pouco, versículo 44, que ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito. Pedro não estava pregando, o sermão não terminou. E o Espírito resolveu quebrar o sermão e fazer a sua obra. O pastor Lloyd Jones, que muito conhecemos, porque seus sermões têm muito nos abençoado, ele disse que ele tinha uma dificuldade muito grande de pregar em televisão, rádio, qualquer coisa assim. Dificilmente o Lloyd Jones pregaria na conferência da Fiel. Aí você tem 45 minutos para pregar. Ele diz, eu não sei se eu vou pregar 45 minutos. Né? Eu não sei o que é que o Espírito vai fazer na hora. Então, eu não vou dizer que vou pregar 45, nem vou dizer que o meu roteiro eu vou seguir todinho e vou terminar aqui às 10 para as 11. Não sei.
Eu vou sempre subir ao púlpito na expectativa de que o Espírito me surpreenda. Esse deveria ser, portanto, o sentimento de qualquer pessoa que sobe ao púlpito para pregar. Mas deveria ser o sentimento de qualquer pessoa que se senta para ouvir. Que o Espírito lhe surpreenda. Que fale o que você precisa e além do que você precisa. Nós não deveríamos sentar para ouvir a palavra de Deus sem esperar que Deus fendesse os céus. O apóstolo Paulo, portanto, ele vai ter a mesma perspectiva, portanto, que tinha o apóstolo Pedro. Fui lá, vou anunciar Jesus. Mas a resposta disso não pode ser, evidentemente, a que planejamos. Depois de todo o confronto intelectual, expondo, arrazoando, persuadindo, são palavras que apontam exatamente para uma batalha intelectual mental impressionante, irmãos. Isso nós sabemos que o apóstolo Lucas está escrevendo em grego. Portanto, esses termos aqui estavam nos debates filosóficos do dia a dia. Era assim que se tratavam os epicureus com os estoicos. Eram debates intelectuais, um tentando convencer o outro. Era assim que se dava entre os fariseus e saduceus. Essa disputa intelectual. Paulo usa o mesmo instrumento, mas não usa com o mesmo propósito. Ele não quer convencer nem os filósofos estoicos e epicureus, nem os fariseus e saduceus, pelo poder da sua mente, pela habilidade do seu intelecto, pelos seus dotes. Não. Ele quer abrir diante deles as Escrituras. E como diz o texto, colocar as Escrituras lado a lado, para que eles possam ver. Se eles não creem pelas Escrituras, tampouco ouvirão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Eles têm Moisés e as Escrituras, ouçam-nas. Nada pode promover a fé no coração do homem, senão o Espírito falando pelas Escrituras. Bem, ele manejava bem a palavra, ele raciocinou, lutou, ele abriu e descortinou as Escrituras, ele apresentou evidências bíblicas. Isso é o nosso dever. Essa é a nossa tarefa, para isso nós nos preparamos. Para isso que estudamos a Bíblia, para que possamos dar a todo aquele que pede as razões da nossa fé. É por isso que é importante estarmos lendo, estudando, para estarmos habilitados com a ferramenta adequada, com o preparo adequado para poder dizer aquilo que tem que ser dito e anunciar a única coisa que deve e vale a pena ser anunciada. Nos restringir a isso. Pregue a palavra, somente a palavra. Basta, basta. Quando aquele homem eunuco recebeu a visita de Filipe, que sentou com ele, ele estava lendo o livro do profeta Isaías com uma cegueira espiritual impressionante. Que homem temente aquele! Atravessou a Etiópia, os desertos, o perigo, e foi para Jerusalém cultuar. E volta cego, volta sedento e faminto. Imagine, ele tinha acabado de sair do culto e foi para casa lendo a Bíblia. Que sede que ele estava. E Filipe senta do lado dele. O que é que você está lendo? E ele mostrou a porção do livro de Isaías. Não era muito comum as pessoas andarem com o rolo de Isaías. Não era com certeza não era barato também. Mas ele estava sedento e faminto, não satisfeito lendo. E Filipe lhe fez a pergunta crucial: entendes o que lês? Ele disse: como eu posso entender se não há quem me explique? E começando por aquele texto, passando pelos salmos e pelos profetas, Filipe lhe anunciou a Jesus. Em determinado momento, ele então, já entendo tudo, já sei, já creio. O que me pede ser batizado? É lícito se crer de todo o coração. Basta isso. Basta isso. Para que qualquer homem, em qualquer condição, em qualquer lugar, em toda parte seja salvo, só basta isso. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se tua boca confessares isso, serás salvo. Basta isso. Isso é suficiente. Em qualquer lugar, qualquer pessoa, homem ou mulher, que confesse a Jesus com a sua boca e creia no coração essas verdades,
não importa que roupa ele vista, não importa com que nome denominacional ele se chame, ele será salvo, porque esta é a promessa. Estará na glória eterna. Pode ser a pessoa que só entendeu isso, vai estar andando na Jerusalém celestial do lado de Calvino, com a mesma glória, porque basta isso para ser salvo. Confessar a Jesus como Senhor e crer no seu coração. Sabe por quê? Porque isso não é obra de homens. Só o Espírito faz isso. Só o Espírito abre o coração das pessoas para que possam entender o que a Escritura expressa. Bem, mas aos pagãos, Paulo também contende, disputa, debate. Aí se diz o versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, disputavam com ele. Nós sabemos que o paganismo é a evidência plena da corrupção religiosa. A mente humana, corrompida e caída, sedenta de Deus, ela vai procurar um ídolo, não importa qual seja. Não há um ser humano sobre a terra que não tenha um Deus. Pode ser as suas profundas convicções ateístas, é o seu Deus, é a sua religião. Nesse sentido, o apóstolo Paulo está falando aqui com pagãos, mas pagãos que tinham uma convicção moral religiosa. Estamos aqui diante das duas maiores manifestações do nível em que pode alcançar a mente humana nesse campo, os epicureus e os estoicos. E o paganismo é algo que nos deveria provocar uma profunda comoção. O apóstolo Paulo ficou extremamente agitado ao ver a idolatria. Primeiro, como judeu que foi, monoteísta. Mas agora a sua comoção e o seu agito é porque ele havia se convertido ao Deus verdadeiro. Sabia que só existe um Deus verdadeiro. Tinha profunda convicção de que esse Deus verdadeiro se manifestou em Jesus Cristo. E aqueles homens tão cultos, com uma bagagem intelectual, com uma herança cultural tão tremenda, estavam ali que nem tolos, cheios de altares, adorando prata, ouro e pedras. Que tolice! Será que eles não conseguiram entender, nem nos seus escritos filosóficos? E vale a pena lembrar que a religião grega, toda ela foi construída a partir dos poetas e não dos filósofos. O que nutre, o que é a base da religião grega são os poetas. É Homero, é Hesíodo. É através da poesia e dos poemas que os gregos construíram a sua religiosidade. A filosofia é uma ruptura disso. A filosofia é quando a razão tenta superar o mito. Mas a base da mitologia é a poesia grega. E aqui o apóstolo Paulo está disputando com esses homens, tolos, cegos, acreditando, para além do que eles liam, que a geração de Zeus precisa daquilo para se sustentar. Que Zeus se alimenta, portanto, desses objetos e é adorado assim. E eles haviam dito coisas profundas, extremamente profundas. Sendo, pois, geração de Deus, e apesar disso estar na lei, nos salmos dos profetas, é da poesia grega que Paulo tira essa expressão. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. O que é que Paulo está usando aqui? A pura lógica. A lógica que eles tanto enalteciam desde Aristóteles e agora que eles não estão sabendo usar. Se somos geração de Deus, por que estamos adorando pedra, paus e metais? Não está alguma coisa errada? A própria lógica da mente humana deveria, portanto, barrar com isso. E eles não conseguem ver, não conseguem de forma nenhuma entender. Mas o apóstolo Paulo também, diante desses pagãos, diante dessa corrupção que é o paganismo, ele vai usar os seus próprios argumentos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos,
que é uma verdade da lei, dos salmos, dos profetas, estava lá na poesia grega. Era isso que eles diziam a Zeus. Zeus, em ti nós nos vivemos, nos movemos e existimos. Quando qualquer camponês grego estava no campo e ouvia um trovão, ele clamava, Zeus trovejou. Era a concepção dele, a vida dele. E agora eles estão transformando esse ser que eles acreditam, que é Zeus, em paus, pedras. E o apóstolo Paulo destrói a sua lógica e destrói o seu intelecto. Já tive a oportunidade de, num momento, falar sobre a essência disso aqui. Quando o apóstolo Paulo, então, começa a apresentar o Evangelho. E ele começa a apresentar o Evangelho falando do Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O Deus Criador, que não habita em santuário feito por homem, nem precisa que os homens o sirvam. Esse é o Deus verdadeiro. Mas esse Deus verdadeiro que fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, é o mesmo Deus em que os homens procuram, tateiam, mas a proximidade de Deus não é suficiente, porque Deus está presente, Deus está próximo, mas a cegueira é tão grande que eles não conseguem vê-lo. Não conseguem vê-lo. E esse Deus que está próximo, que se auto-revela, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto, porque Deus mesmo se revela. A única condição para que o homem possa conhecê-lo é quando Deus se revela. Se Deus não se revelar, o homem não pode conhecê-lo. Mas esse Deus, então, não levou em conta os tempos da ignorância e notifica todos os homens, em toda parte, que se arrependam. Se arrependam do seu paganismo, se arrependam da sua cegueira, se arrependam da sua incredulidade. Isso só é possível por Jesus Cristo, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar todas essas atitudes com justiça por meio de um varão que destinou. Tive a oportunidade, há algum tempo atrás, de trabalhar um pouquinho, de refletir sobre essa expressão tão gloriosa, tão grandiosa, a essência de toda a Bíblia, a essência de toda a existência humana. Jesus é o horizonte de todas as coisas. Mas eu gostaria de concluir essa breve exposição desse capítulo, chamando a atenção para as respostas que se deram ao Evangelho. Mas as respostas, historicamente, espiritualmente, que têm se dado à pregação do Evangelho. E os últimos versículos dessa porção nos dizem: quando ouviram falar da ressurreição, aqui não foi o Espírito Santo que interrompeu o sermão de Paulo. Foram os filósofos epicureus. Quando Paulo estava pregando, quando Paulo mencionou a ressurreição, ele, para com essa brincadeira, para com essa tolice, deixa disso, que coisa é essa? Não, chega, começaram a ridicularizar. A expressão aqui é que eles escarneceram, eles começaram a ridicularizar, eles zombaram, eles fizeram escárnio dessa declaração, eles rejeitaram intelectualmente toda aquela verdade e disseram: não queremos crer nisso. Essa reação, portanto, aqui é condenatória, porque Cristo não veio para julgar, o homem já está julgado. Cristo veio exatamente para salvar aqueles que já estavam destituídos de toda a glória de Deus. E lhes dar uma arca, um caminho para poderem ser novamente glorificados. Essa é a primeira, portanto, da resposta. O Evangelho é tão simples. Não há nada mais simples que o Evangelho. Crer no Senhor Jesus e serás salvo. Crer que Ele veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia e serás salvo. Basta crer. Essa é a simplicidade do Evangelho. O que o Evangelho propõe é tão gracioso, é tão excelente, que só existe uma única razão para entender a rejeição humana.
O que é que Deus propõe aos homens? Vida no lugar da morte, paz no lugar do conflito, graça no lugar, portanto, aqui de condenação. Uma vida nesta existência cercada por prazeres. O que é que Deus propõe ao homem? O que é que o Evangelho propõe aos homens? Que vivam uma vida boa, perfeita, feliz. Como é que se pode rejeitar uma proposta dessa? Como é que se pode rejeitar um presente desse? Que insanidade, que estultice, que loucura. Só uma explicação para a rejeição do Evangelho. A mente caída, vendida, portanto, aqui ao pecado. Só isso. Não é o que o Evangelho oferta, não é a simplicidade. Como disse Moisés, a palavra não está longe, não está para além do mar, para que você diga, quem vai buscar? Não está no céu para dizer, quem subirá? Não. Essa palavra está próxima, está ao seu lado. Você tem ouvido. Ela tem sido pregada sobre a face da terra. Por que você rejeita? Por que você não consegue entender? E por que alguns escarnecem? O que é escarnecer aqui? No texto nós sabemos o que aconteceu. Eles zombaram, ridicularizaram, viraram as costas, deixaram Paulo falando sozinho. Mas o escárnio pode vir de uma forma, portanto, quando a sua mente finita, terrena, mortal, limitada, se julga com o direito de resistir à verdade de Deus, de dizer não à verdade de Deus, de não querer submeter à palavra revelada. Esse é o escárnio. A outra reação foi dos filósofos estoicos. Esses socialmente e moralmente mais polidos. Esses não iriam fazer a desfeita de virar as costas a um convidado que eles chamaram para falar. Eles disseram, olha, nós temos um compromisso a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Foram, evidentemente, aqui bastante civilizados, né? Eu vou ouvir até o final o que esse rapaz está falando aí, mas não volto mais aqui. Ou, é verdade, eu ouvi muito bem, eu vou pensar nessas coisas, né? Foi isso que os estoicos responderam. Nos surpreende? Sim, a nós sim. Nos surpreende que alguém possa rejeitar o Evangelho. Sempre vai nos surpreender alguém dizendo não para Jesus. Mas essa é a nossa surpresa humana. Porque se rejeitaram ao próprio Jesus e sua mensagem, nós já sabemos que esse seria o padrão. De fato, que nós deveríamos ficar imensa e profundamente surpresos é que, porém, alguns homens se agregaram a ele e creram. Essa é a grande surpresa aqui. Mesmo homens caídos, com a mente corrompida, com a alma sórdida, eles conseguiram ver, conseguiram ouvir. A palavra para se agregar é tão linda. Eles se colaram a Paulo. É cola mesmo. Tá? Eles se colaram a Paulo e creram. Veja só, nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus, sabemos disso. Mas nós sabemos como isso é desconhecido, portanto, dos homens. Porque para a grande maioria o Evangelho, o cristianismo é coisa de tolos, de ignorantes, de pessoas que não conseguem raciocinar, que não conhecem absolutamente nada de ciência, que nunca leram nada mais sólido. O Evangelho é para os tolos, para os pobres, para os infelizes, para aqueles que precisam de uma desculpa para as coisas dessas vidas, para aqueles que não olham para o que a ciência já conquistou. Não, o Evangelho é o poder de Deus. Não existe uma obra mais poderosa de Deus do que fazer um homem caído crer. Só a obra, a justiça e o poder que há em Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Houve alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, um membro do Areópago. Nós imaginamos o quanto foi difícil, né? O
Quanto, portanto, esse Dionísio teve que lutar contra a tendência de se envergonhar do Evangelho, que é uma tendência que hoje assola as igrejas. Eu não estou falando desse Evangelho que é envergonhável. Eu estou falando de ser envergonhado do Evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que não me envergonho deste Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É desse Evangelho que nós somos diariamente tentados a se envergonhar, porque o mundo se opõe contra ele. Os que se opõem a esse falso evangélico que oferece tudo, isso aí nós até entramos no coro e nos envergonhamos dele também. Mas isso é uma desculpa. O homem caído não crer no evangelho por causa dos falsos evangelhos. Não. É bem mais fácil ele crer nesses falsos evangelhos. Ele tem dificuldade de crer no verdadeiro evangelho. Ele tem dificuldade de crer que sem Jesus ele não é nada. E que Jesus não precisa absolutamente nada dele. E que ele não precisa fazer absolutamente nada por Jesus. A única coisa que ele tem que fazer é ouvir o evangelho, crer e se arrepender. E que essa obra, em última instância, não é ele que faz. Porque é que Deus que abre os olhos do nosso entendimento. Ouvir isso e continuar crendo, tá? É demais. Tá? Chegar aqui, cantar que eu, perdido pecador, longe do meu Senhor, me encontrava sem vigor, é uma declaração, portanto, de que nada que temos vem de nós. Ao cantarmos isso, nós estamos cantando que foi só Jesus e só Jesus. Isso para o homem natural é um assinte, é um ataque. Ele se desespera, ele se agita, ele não quer ceder a isso. É mais fácil tentar fazer alguma coisa e dizer, olha, foi eu que fiz. Mas não foi isso que fez Dionísio e Dâmaris, que estão representados, aqueles outros mais que se colaram a Paulo e que entenderam que Jesus é o horizonte das suas vidas e da sua vida eterna. Meus irmãos, é um texto tão precioso, tão necessário para nós, precisamos não perder de vista disso. Precisamos estar orando a Deus. Pai, abre o meu coração. Quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir. Quero ser um servo usado por Ti. Ó Pai, abre o meu coração. Nós precisamos, eu particularmente, não sei os irmãos, mas isso precisa urgentemente ser reajustado. Precisamos pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo, a gregos e bárbaros, a cultos e ignorantes, a imundos e a moralistas bons. Porque não existe outro meio deles serem salvos, senão Jesus, conforme é apresentado nas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te pedimos misericórdia para nossas vidas. Que a Tua igreja, Senhor meu Deus, seja instruída e abençoada sempre pela Tua palavra, meu Deus. Dá-nos da porção dela. Mas aquece o nosso coração. E nas oportunidades, nas circunstâncias que tenhamos, ó Senhor, possamos estar anunciando que Jesus é o Cristo e que Ele é o Senhor de todas as coisas e que nele está o sentido de toda a existência humana, porque Deus o destinou para ser o horizonte, o nosso olhar para qualquer lugar, para qualquer coisa, é Jesus. Agradecemos por tê-lo em nosso coração e te pedimos que nos ensine a viver para a sua glória. No nome precioso de Jesus, nós te oramos. Amém, Senhor. Nós vamos encerrar o nosso culto, abrindo os nossos inários.